Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 6 da disciplina Geometria Analítica. Objetivos. O objetivo dessa aula é determinar o produto escalar entre dois vetores e encontrar a projeção de um vetor em relação a outro. Produto escalar. Produto escalar entre dois vetores. Definição 1. Sejam o vetor de coordenadas x1, y1, z1 e v o vetor de coordenadas x2, y2, z2, vetores de R3. O produto escalar de U com V, indicado U escalar V, é o número real dado por o produto escalar do vetor U com o vetor V, basta multiplicar as coordenadas x1 vezes x2, y1 vezes y2, z1 vezes z2. Observe que esse produto escalar entre dois vetores dá um número real, de acordo com a definição. Aqui nós temos o exemplo 1, seja os vetores U, de coordenadas 1, 2 e menos 1, e o vetor V de coordenadas 2, menos 3 e 5. Determine o produto escalar entre U e V e depois entre V e U. Solução. O produto escalar entre U e V, por definição, é multiplicar as coordenadas correspondentes, x1 com x2, y1 com y2 e z1 com z2. Então, o que nós temos? 1 vezes 2, 2 vezes menos 3 e menos 1 vezes 5. Fazendo essas contas, vamos encontrar menos 9. Podemos escrever também de uma forma mais simples, se você preferir, né? Em vez de escrever como combinação da base canônica, podemos escrever apenas as coordenadas do vetor 1, 2 e menos 1. E o vetor 2, menos 3 e 5. E o produto escalar é fazer o produto com 1 vezes 2, 2 vezes menos 3 e menos 1 vezes 5. Fazendo a mesma conta, nós temos menos 9. Bom, para calcular o produto escalar de V com U, basta pegar o vetor V, as coordenadas 2, menos 3 e 5, e fazer o produto escalar com o vetor 1, 2 e menos 1, multiplicando 2 com 1, menos 3 com 2 e 5 com menos 1, nós encontramos menos 9. Isso não é uma coincidência, isso na verdade é uma propriedade que vamos ver logo a seguir. Propriedades. Sejam os vetores U, V e W de R3 e K o número real. Então as seguintes propriedades são satisfeitas. Propriedade 1. O produto escalar do vetor U com o vetor V é igual ao produto escalar do vetor V com o vetor U. Vimos um exemplo no slide anterior. Propriedade 2. O produto escalar do vetor U com a soma do vetor V com o vetor W, você pode distribuir. Vai ficar o vetor U escalar o vetor V e o vetor U escalar o vetor W. Na propriedade 3, eu tenho um escalar multiplicando o produto escalar entre o vetor U com o vetor V. Então, esse escalar tanto pode ser multiplicado primeiro com U, depois você fazer o produto escalar com V, e pode ser igual, aqui não é mais, é igual ao vetor U, né, escalar K vezes o vetor V. Na propriedade 4, o produto escalar do vetor U com o vetor U, isso é sempre maior ou igual a zero se o vetor U for diferente do vetor nulo. E o produto escalar entre U com U vai ser igual a zero se o vetor U for o vetor nulo. Na propriedade 5, nós temos uma propriedade aqui interessante, é que o produto escalar entre U e U vai dar exatamente a norma de U ao quadrado. Essa propriedade nós vamos demonstrar. Bom, faremos aqui a prova da propriedade 2. Sejam os vetores U, eu peguei um vetor do R3 de coordenadas x1, y1, z1, e um vetor V de coordenadas x2, y2, z2, e um vetor W de coordenadas x3, y3, z3. Então, queremos mostrar que o produto escalar entre o vetor U e a soma do vetor V com W é igual ao produto escalar de U com V mais U com W. Bom, então vamos lá. Colocando as coordenadas do vetor U, temos x1, y1, z1. E fazendo a soma de V com W, como aprendemos nas aulas anteriores, a soma de vetor, nós temos, é só somar as coordenadas, x2 mais x3, y2 mais y3 e z2 mais z3.
E vamos fazer o produto escalar desse vetor, x1, y1, z1, com esse vetor de coordenadas x2 mais x3, y2 mais y3 e z2 mais z3. Então, pela definição, basta multiplicar as coordenadas. Então, teremos x1 vezes x2 mais x3, y1 vezes y2 mais y3 e z1 vezes z2 mais z3. Aqui nós já estamos com números reais, então podemos fazer a distributiva naturalmente. Então fica x1 vezes x2, x1 vezes x3, y1 vezes y2, y1 vezes y3, z1 vezes z2 e z1 vezes z3. Daí segue que nós podemos, na verdade, aqui separar, né, o x1, x2 mais y1, y2, z1, z2, e separar também x1, x3, y1, y3 e z1, z3. Quem é essa soma aqui entre parênteses? É exatamente o produto escalar entre u e v. Você está multiplicando as coordenadas do vetor u com as coordenadas do vetor v. E quem é essa outra soma dentro do parênteses? Você está multiplicando as coordenadas do vetor u com as coordenadas do vetor 3. Logo, está demonstrado a propriedade 3. Prova da propriedade 5. Seja o vetor u de coordenadas x, y, z, então o produto escalar de u com u é fazer o produto, né, escalar de x, y, z com x, y, z. Então basta multiplicar x vezes x, y vezes y e z vezes z. Então teremos x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas sabemos que a norma de u é a raiz quadrada das coordenadas x, y e z. Então, se eu tenho que a norma de u é a raiz quadrada dessa soma, e eu tenho que o vetor u escalar o vetor u é essa soma, então, elevando ao quadrado a norma de u, eu tenho exatamente a raiz do produto escalar entre u e u. Portanto, vamos ter que o produto escalar de u com u é igual à norma de u ao quadrado, como está a propriedade 5. Observação. A definição de produto escalar e suas propriedades são análogas para o R2. Então, tudo o que fizemos até agora, nós podemos repetir para o R2, apenas tirando a coordenada z. Então, todos os resultados, todas as definições e propriedades são válidas também para o R2. Exemplo 2. Sejam o vetor u de coordenadas 2, menos 3 e menos 1 e o vetor v de coordenadas 1, menos 1 e 4. Determine esse produto escalar u mais 3 vezes v, escalar o vetor v menos 2 vezes o vetor u. Bom, para fazer esse produto escalar, eu fiz umas contas usando as propriedades. Então vamos lá. Pelas propriedades de produto escalar, temos que... Então eu vou pegar esse primeiro vetor, u mais 3v, e distribuir entre o vetor v menos 2u. Então vai ficar u mais 3v, escalar o vetor v, mais u mais 3v, escalar o vetor menos 2u. Novamente, esse resultado desse produto escalar, dessa primeira parcela, ele também é uma consequência das propriedades. Então, eu posso distribuir o vetor v com u e o vetor v com 3v. E também posso distribuir menos 2u com u e também com 3v. Então, vamos lá. Então, fazendo u escalar v, está aqui. 3v escalar v, está aqui, né? E você tem aqui menos 2u escalar u e menos 2u escalar 3v, que vai ficar menos 6vu. Bom, sabemos da propriedade que v escalar u é o mesmo que u escalar v. Isso foi a propriedade 1. Então, podemos fazer a soma de u escalar v menos 6 vezes v escalar u. Então, nós temos menos 5u escalar v. Nós sabemos também que v escalar v é a norma de v ao quadrado. Então, fica 3 a norma de v ao quadrado. E u escalar u é a norma de u ao quadrado.
pela propriedade 5. Então, escrevemos a soma, menos 5, U escalar V, menos 2, a norma de U ao quadrado, mais 3 vezes a norma de V ao quadrado. Continuando essas contas, temos que o produto escalar de U com V, você pega as coordenadas do vetor U, 2, menos 3 e menos 1, e as coordenadas do vetor V, 1, menos 1 e 4. Fazendo esse produto escalar, né, 2 vezes 1, menos 3 vezes menos 1 e menos 1 vezes 4, e somando nós temos esse resultado igual a 1. Calculando a norma de U, o que é a norma do vetor U? É a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Então, temos aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que isso dá a raiz de 14. A norma do vetor V também é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas, que é 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que dá a raiz de 18. Bom, assim, nós temos que esse produto escalar de U mais 3 vezes V, escalar V menos 2U, vai ser igual a menos 5, o produto escalar de U com V, menos 2 vezes a norma de U ao quadrado, mais 3 vezes a norma de V ao quadrado. Então, substituindo os valores calculados, nós temos que o produto escalar de U com V dá 1, substituindo a norma de U ao quadrado, basta a raiz de 14 ao quadrado, dá 14, e a raiz de 18 dá 18. O quadrado da raiz de 18 dá 18. Então, fazendo essa conta, deu 21. Bom, fiz isso usando as propriedades para a gente praticar. Mas observe que podemos fazer essa conta bem simplesmente, bem simples, na verdade. Eu posso pegar o vetor U, substituir as coordenadas, o vetor V, substituir as coordenadas e faço essa conta, que vai dar o vetor 5, menos 6 e 11. E o vetor V, menos 2U, a mesma coisa. Eu substituo as coordenadas de V, as coordenadas de U, faço essa conta e você tem o vetor menos 3, 5 e 6. E o produto escalar vai ficar bem simples entre os dois vetores, né? Basta multiplicar as coordenadas, 5 vezes menos 3, menos 6 vezes 5 e 11 vezes 6. E vamos ter o mesmo resultado, 21. Então, essa forma é mais simples. A outra forma eu fiz para a gente treinar as propriedades e observar que a gente pode fazer essas contas. Bem, pessoal, agora vamos definir ângulo entre dois vetores. Definição 2. Sejam U e V vetores não nulos. Seja O o ponto escolhido. Então, podemos escrever A igual a O mais o vetor U. E podemos escrever B igual a O mais o vetor V. O ângulo entre os vetores U e V, indicado por θ, que podemos escrever entre parênteses o vetor U, vírgula, o vetor V, é o ângulo entre as semirretas OA e OB. Vejam a figura, eu escolhi um ponto O e tinha um vetor V. Então, pela definição de soma de ponto com um vetor que vimos nas aulas anteriores, né, nós temos o vetor OA e podemos ter também o vetor V. Eu posso colocar um representante aqui exatamente na origem e obter o ponto B, né? Com isso, eu formei pensando na semirreta OA e a semirreta OB, né? Formo um ângulo entre elas e o ângulo entre essas duas semirretas é exatamente definido como um ângulo entre os vetores U e V. E esse ângulo, podemos observar que esse ângulo vai variar entre 0 e 180 graus. Definição geométrica do produto escalar. Bom, podemos, na verdade, calcular o produto escalar de outra forma, né? Então, está aqui, sejam U e V vetores não nulos e θ o ângulo entre os vetores U e V. Então, o produto escalar entre U e V é igual à norma de U, a norma de V e o cosseno entre eles. Então, com essa fórmula também podemos calcular o produto escalar. Vamos ver no exemplo 4. Sejam U, o vetor de coordenadas 1, 1 e 4, e V, o vetor de coordenadas menos 1, 2 e 2. Determine o ângulo entre U e V. Então, observe que eu tenho aqui o vetor U e o vetor V,
e quero o ângulo entre U e V. Então essa forma é ideal para calcular esse ângulo. Basta substituir, vamos lá, U escalar V é igual a norma de U, a norma de V, cosseno de θ. Então nós temos quem é as coordenadas do vetor U, temos as coordenadas do vetor V, vamos substituir, ficou 1, 1 e 4, escalar ao vetor menos 1, 2 e 2, igual. Quem é a norma de U? A norma de U fazendo a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas de U, que dá exatamente a raiz de 18. Fazendo a mesma coisa com o vetor V, calculando a norma, que nós já sabemos fazer isso, né? Então dá raiz de 9 e o cosseno de θ. Então nós temos aqui o cosseno de θ como uma incógnita. Então, fazendo essas contas aqui, multiplicando essa raiz quadrada com essa, nós vamos obter 9 raiz de 2. E o produto escalar também, que é simples, é só multiplicar as coordenadas, e que dá 9, né? Então, resolvendo essa equação, podemos dividir ela por 9 dos dois lados, né? E depois de dividir por 9, eu posso isolar o cosseno. Então, isso vai ficar o cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza e vai encontrar o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Portanto, onde é o ângulo que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Encontramos o ângulo entre esses dois vetores. Vetores ortogonais. Bom, proposição 1. Vamos demonstrar essa proposição 1. Os vetores U e V são ortogonais se somente se o produto escalar é igual a zero. Então essa proposição, ela te dá uma regra, né? um resultado muito importante, que você calcula o produto escalar entre dois vetores, né? E se der zero, eles são ortogonais. Nós definimos lá na aula de vetores que vetores ortogonais, eles são ortogonais quando os seus segmentos orientados são ortogonais. E aqui você tem uma maneira, né, dadas as coordenadas, você vai conseguir calcular, né, o produto escalar entre os dois vetores, verificar se é zero ou não e verificar se os vetores são ortogonais. Então vamos lá para a prova. Suponha que os vetores U e V sejam ortogonais. Então, θ, o ângulo entre U e V, vai ser 90 graus, né? Quando a gente se refere a isso, a gente refere o ângulo entre os representantes de U e V. Sabemos que, né, definimos que o produto escalar de U com V é a norma de U, a norma de V vezes o cosseno de θ. Daí, U escalar V é a norma de U, a norma de V vezes o cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. E você multiplicando números, que as normas são números vezes zero, vai dar zero. Portanto, o produto escalar de U com V dá zero. Então, acabamos de mostrar que se os vetores são ortogonais, o produto escalar realmente dá zero. Vamos fazer a recíproca da proposição. Vamos supor que U escalar V é igual a zero. E vamos mostrar que esses vetores são ortogonais. Então, suponha que U escalar V é igual a zero. Sabemos que, né, por essa fórmula, nós temos que o produto escalar entre U e V é a norma de U vezes a norma de V cosseno de θ. Então, daí, se você tem que o produto escalar de U com V é zero, você substitui aqui, então temos que a norma de U vezes a norma de V, o cosseno de θ, dá zero. Segue que, né, o cosseno de θ é zero, né? E onde é que o cosseno de θ é zero? Quando θ é 90 graus. Assim, o vetor U e o vetor V são ortogonais, e assim está demonstrada a proposição. Exemplo 5. Sejam os pontos A, de coordenadas 2, 3 e 1, B, de coordenadas 2, 1 e menos 1, C, de coordenadas 2, 2 e menos 2, vértices de um triângulo. Mostre que esse triângulo é um triângulo retângulo. Observe que nesse exemplo não falamos nada de vetores. E vamos usar a teoria de vetores para resolver o problema. Esse é apenas um problema de geometria plana. Mas com essa definição de produto escalar, podemos resolver isso facilmente. Solução. Então, basta verificar se um dos ângulos desse triângulo é um ângulo de 90 graus. Então, vamos considerar os vetores AB, né? Aqui é um vetor definido por dois pontos, nós já sabemos fazer isso. Então, vai dar 0, menos 2 e menos 2. O vetor AC, 0, menos 1 e menos 3. E o vetor BC de coordenadas 0, 1 e menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Nós vamos calcular o produto escalar, né,
2 a 2 entre o vetor AB e o vetor AC. Observe que eu calculo o produto escalar aqui, né? Basta pegar as coordenadas desses vetores, do vetor AB, e fazer escalar com as coordenadas do vetor AC. E obtive 8. Né? Fazendo o produto escalar do vetor BA com o vetor BC, né? Obtive 0. Então, observe, ó, que nesse produto escalar eu já obtive 0, e são exatamente esses vetores, são representantes do lado do triângulo ABC. Então, se deu 0, significa que o ângulo entre eles é 90 graus, né? De acordo com a proposição que nós demonstramos. Aí fiz também aqui a conta, o produto escalar entre o vetor CA e CB, né? E obtive menos 2. Então, o ângulo, portanto, o triângulo ABC é um triângulo retângulo em B. Projeção de um vetor. Definição 3. Sejam U um vetor não nulo e V um vetor qualquer. Observe que eu tenho um vetor U, um vetor não nulo, e V um vetor qualquer. O vetor V pode ser escrito de maneira única na forma. Então, esse vetor V pode ser escrito como o vetor V1 mais o vetor V2, onde V1 é paralelo a U e V2 é ortogonal a U. Observe a figura. Aqui eu tenho o vetor V. Esse vetor V1 é um vetor paralelo ao vetor U, apesar de ter sentidos diferentes, mas tem a mesma direção de U. E aqui eu tenho um vetor V2, né, de forma que ele é perpendicular, né, ele é ortogonal ao vetor V1. O vetor V1 desse desenho é a projeção do vetor V na direção do vetor U. E indicamos o vetor V1 é igual à projeção do vetor V na direção de U. Isso aqui é um símbolo, né? Esse símbolo, né, ele representa a projeção desse vetor em relação na direção, né, do vetor U, que é exatamente o vetor V1. Bom, a projeção de V na direção de U é dada por. Então, vamos encontrar aqui quem é a projeção do vetor V na direção de U. É exatamente, né, o produto escalar de V com U dividido com o produto escalar de U com U, né, e você multiplica pelo vetor U. Né? Então, vamos tentar encontrar esse resultado que a projeção realmente é essa igualdade aqui, porque com essa forma você vai poder fazer as contas e encontrar quem é as coordenadas daquele vetor V1. De fato, isso é verdade, né? Nós temos que o vetor V1 é paralelo ao vetor U, né? Isso significa que existe uma constante tal que V1 é K vezes U, né? Independente aqui do sentido de U, observamos que estava com sentido contrário, mas a gente pode pegar um K adequado de modo que V1 seja K vezes U. De fato, isso é verdade. Observe que o vetor 1 é paralelo a U, né? Temos que o vetor 1 é igual a K vezes U. Quer dizer, existe uma constante que eu posso multiplicar por U que vai dar exatamente o vetor V1, porque esses vetor 1 e o vetor U, eles são paralelos. Temos também que o vetor V, né, é fácil fazer essa conta até pelo próprio desenho, que o vetor V2 é igual ao vetor V menos o vetor V1. Substituindo o vetor V1 por K vezes U, temos isso aqui. E sabemos que lá pela definição que o vetor V2 é ortogonal a U. Né? Ou seja, se o vetor V2 é ortogonal a U, nós temos que o vetor V menos K vezes U, escalar o vetor U, vai dar quanto? 0. Segue que, né, fazendo esse produto escalar aqui, nós vamos ter V escalar U, aqui faltou uma seta, né, aqui, mas são dois vetores, né, V escalar U, menos K vezes o vetor U vezes o vetor U, né, então igual a 0. Bom, fazendo essas contas, eu quero isolar a constante K, né? Você vai passar esse produto escalar para o outro lado, né? E vai passar esse outro produto escalar dividindo. Então, a constante K vai ficar o produto escalar de V com U dividido por o produto escalar de U com U. Temos que
V1, né? Nós temos aqui que V1 é K vezes U. E encontramos que a constante é essa fração aqui, o produto escalar de V com U dividido por produto escalar de U com U. Portanto, né, quem vai ser a nossa projeção de V com U? Vai ser a constante, né, vezes o vetor U. Então, nossa constante vai ser V, o vetor V escalar o vetor U, dividido pelo vetor o escalar entre U e U. Essa é a constante aqui multiplicado pelo vetor U. Portanto, encontrando uma fórmula para podermos, na prática, encontrar quem é aquele vetor V1, que é a projeção do vetor V na direção de U. No exemplo 6, eu vou pedir exatamente aquele vetor V1, que é a projeção. Sejam U de coordenadas 0, 1 e menos 1, o vetor V de coordenadas 1, menos 1 e 4, determine a projeção de V na direção de U. Solução. Então, sabemos que a projeção de um vetor V na direção de U, você calcula o produto escalar de V com U, depois divide pelo produto escalar do vetor U com o próprio vetor U, depois multiplica pelo vetor U. Essas coordenadas encontradas vai ser exatamente a projeção de V na direção de U. Então, vamos lá, fazer essa conta. O vetor V escalar o vetor U, né? Isso nós já sabemos, é só pegar as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, multiplica as coordenadas 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, 4 vezes menos 1 e obtive menos 5. E fazemos também o produto escalar entre o vetor U e o vetor U, né? Isso deu 2. Né? Já temos esses dois resultados, então quem vai ser a projeção do vetor V na direção de U? Vai ser 5 sobre 2 e o vetor U, quem é as coordenadas do vetor U? 0, 1 e menos 1. Fazendo esse produto, quem vai ser aquele vetor V1 da projeção? Vai ser o vetor de coordenadas 0, 5 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Bom, aqui eu tenho duas observações importantes. Né? Se a norma do vetor U é igual a 1, então a projeção, então reduz um pouquinho aquela equação, né, que dá a projeção do vetor U a projeção do vetor V na direção do vetor U. Né? Basta tirar aquele denominador porque a norma de U é exatamente o produto do vetor U, né, o produto escalar do vetor U com o vetor U. Na observação 2, né, podemos calcular a norma dessa projeção. Então, você calculando a norma da projeção, que é a norma de o vetor V escalar o vetor U vezes o vetor U, né, quando você calcula essa norma, vai ficar a norma de V escalar U e a norma do vetor U. Como a norma do vetor U é 1, então sobra apenas o módulo, né, do vetor V escalar o vetor U. Exemplo 7. Sejam A, né, de coordenadas menos 1 e 2, o ponto B de coordenadas 2, 1 e 1, e C, o ponto de coordenadas 2, menos 5 e 3. Vértice de um triângulo. Determine o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Então, observe que aqui eu tenho um problema de geometria plana, né? Eu tenho os vértices do triângulo e quero determinar o ponto H, que é o pé da altura relativa ao vértice A. Então, vamos tentar usar a projeção, né, para resolver esse problema. Solução. Seja o triângulo ABC. Então, temos o triângulo ABC. O ponto H pode ser encontrado por... Então, o ponto H, observe na figura, que é o pé da altura em relação ao vértice A. Né? Esse aqui é a altura do triângulo em relação ao vértice A. Né? Então, esse H, como nós sabemos, né, é a soma do ponto B mais o vetor BH. Aí resolveu o nosso problema. Então, se eu encontrar o vetor BH, basta somar as coordenadas do ponto B mais o vetor BH e aí está solucionado o nosso problema. Então, o nosso objetivo agora é encontrar as coordenadas de BH. Só que observe que BH é exatamente a projeção do vetor, BA em relação ao vetor BC, como está aqui, ó. BH é igual à projeção do vetor BA na direção do vetor BC. Que pela fórmula isso é igual o produto escalar entre BA,
BC, né, dividido pelo produto escalar entre o vetor BC e BC, e multiplica pelo vetor BC. Então vamos lá, vamos fazer essa conta separada, né? Então nós sabemos encontrar as coordenadas do vetor BA, que ficou menos 3, menos 2 e 1. Nós sabemos encontrar as coordenadas do vetor BC, que está aqui 0, menos 6 e 2, fazendo o produto escalar, né, igual a 14. Aqui também encontramos o produto escalar entre o vetor BC e BC, né? Basta fazer esse produto escalar aqui entre 0, menos 6 e 2, 0, menos 6 e 2, que deu 40. Né? Então, logo quem vai ser BH? BH vai ser 14 sobre 40, né? Substituindo os valores encontrados, vezes o vetor BC, que é 0, menos 6 e 2. Isso vai ser igual ao vetor 0, menos 21 sobre 10 e 7 sobre 10. Portanto, fica fácil agora encontrar o ponto H, porque nós temos as coordenadas do ponto B, que é 2, 1 e 1, encontramos logo acima, né, o vetor BH, que é 0, menos 21 sobre 10 e 7 sobre 10. Fazendo a soma desses dois vetores, nós vamos encontrar 2, menos 11 sobre 10 e 7 sobre 10. Bom, resolvido nossos problemas, encontrando exatamente o ponto H. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 6 e agora é com vocês. Ler o material didático, resolver os exercícios e postar as dúvidas no Moodle. E até a próxima aula.